Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa nossa conversa evolutiva, onde nós trocamos conhecimento e aprendizado, sabedoria para guiar a nossa vida num rumo mais feliz, mais positivo. Espero que vocês estejam bem, passado bem o carnaval. Não sei se você é da folia, não sei se você gosta de pular, dançar, se divertir, aproveitar a festa, ou se você gosta de ficar quietinho em casa, ou mesmo se de repente você aproveitou para fazer um retiro, para recuperar as energias para começar o novo ano, né? Porque de fato no Brasil você sabe que o ano começa depois do carnaval, né? Então agora é que finalmente estamos atravessando aí as cortinas de 2017. Independente de como foi o seu carnaval, do que você fez, espero que você esteja agora disposto a tocar esse ano para frente e a fazer de 2017 uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, uma oportunidade de expressão da verdadeira espiritualidade e de vitórias, de conquistas, de sucesso, claro. A gente está aqui para isso, e sucesso, quando eu falo sucesso, eu não estou falando de fama, eu não estou falando de nada disso. Sucesso é você fazer o que gosta, é você ter bons resultados, é você estar feliz, é você estar de bem com você mesmo, é você estar em paz com seu espírito, com seus objetivos, com as suas escolhas, com seus sonhos, com as suas metas. É você estar aprendendo coisas que edificam você. É você estar envolvido com pessoas, né, relações, situações, experiências que te acrescentem positivamente. Isso para mim é sucesso, né? Fama é só um detalhe, depende muito da área que você atua, né? Essa questão da fama. Mas sucesso é o que eu desejo para você. E, na minha opinião, com base em tudo que eu tenho aprendido, sucesso é uma consequência do quê? De aprendizado, de maturidade, de humildade e principalmente de ação. E o nosso tema de hoje, tá parecendo casos de família, mas o nosso tema de hoje tem muito a ver com a ação, mas na verdade é o contrário da ação, que é a inação, que é o medo. Eu vim falar de medo, porque eu tenho recebido alguns temas, né, de vocês por e-mail. E antes da gente dar início a esse assunto, eu queria falar que recebo muitos temas, gente. Eu pretendo sim organizar todos eles e trazer todos eles para vocês de uma forma bem legal, como essa aula aqui que a gente faz sempre que dá. Eu quero fazer isso com uma frequência maior para a gente interagir mais e eu poder passar mais aprendizado para vocês, porque eu tenho recebido muita coisa nesse ano verde, que é 2017. E uma leitora me trouxe esse tema e me tocou bastante, que é o medo. Eu acho assim que a gente precisa falar sobre o medo, precisa estudar sobre o medo, precisa aprender a lidar com o medo para desbloquear nossa vida, para desbloquear nossa energia e trazer boas coisas para nós, porque eu já vivi muitas experiências com medo e vencendo o medo. Eu sei dos resultados que nós temos quando vencemos o medo e também sei dos resultados que nós temos quando nos deixamos ser dominados por ele, né? Então tá, eu vou trazer sempre um tema diferente e aquelas sugestões que vocês têm trazido para mim eu não tenho esquecido, tá, gente? Tá tudo anotadinho e a gente vai falando sobre tudo aquilo que é relevante, que é importante e que pode exponenciar o nosso crescimento espiritual aqui, tá bom? Medo. Vamos falar de medo então. O que é o medo? Para a gente começar a entender o medo, a gente tem que ir lá no fluxo do universo, nas leis que criam todas as coisas. Tá. Dá a entender a princípio que nós temos dois fluxos no universo, que um é o positivo e o outro é o negativo. E não existe isso, né? Só existe um fluxo, uma coisa só. E nessa, eu não estou falando de oscilações de energias e nem de polos, não. Porque a vida, as coisas, a nossa energia também tem polos, a nossa vida tem oscilações. Eu não estou falando disso. Obviamente ninguém está bem o tempo todo e nem tudo são flores. Existem os momentos de caos. Mas como nós também estudamos muito, o caos não é uma coisa ruim. É só a energia movimentando as coisas de uma forma violenta para a gente acordar de repente e arrumar a bagunça da nossa casa interior, né? Então nem sempre quando as coisas estão num polo negativo elas estão ruins. Muitas vezes um momento de tristeza,
um momento de uma emoção negativa, um momento que você está para baixo, um momento que você está se sentindo perdido, desesperado, não é em si, eu não acho, eu não vejo como uma situação ruim, não ruim. O ruim é o que você vê, o que você deduz da coisa que está acontecendo. Eu acho que tudo é uma oportunidade na vida. Assim como eu também poderia dizer para você que dinheiro, ter muito dinheiro, ser rico financeiramente, não é bom. Depende. Quem é aquela pessoa que está com muito dinheiro, né? Se você souber fazer bom uso do dinheiro, vai ser uma maravilha na sua mão. Mas e se você não fizer? Se você não souber fazer o melhor com ele, então o dinheiro não vai ser uma coisa boa. Então você percebe que essa definição do que é bom, do que é ruim, depende de quem é que está vivenciando aquilo. A faca é uma ferramenta maravilhosa, mas depende de quem está segurando, né? Se for uma pessoa perigosa, desequilibrada, louca, pode ser uma arma capaz de matar uma outra pessoa, ou a ela própria. Mas se for uma pessoa juizada, vai ser uma ferramenta para ela cozinhar, para ela cortar alimentos e fazer pratos maravilhosos. Então, é na gente. A coisa que define é a gente, tá? Então, obviamente, nós temos momentos de oscilações, né, aparentemente negativos, mas que na verdade são oportunidades de introspecção, de reflexão, de crescimento e daquele momento onde nós vamos extrair de nós o nosso melhor, porque momentos de dificuldade faz a gente voltar para dentro, né? A árvore ela passa por esse processo. No inverno, quando a gente olha assim, a gente vê ela sem flores, sem folhas, seca, murcha, e você acha que a árvore está morta, está triste. Mas aquele momento onde o glamour externo dela não se mostra na sua totalidade, formosura e beleza, ela está aprofundando suas raízes. Então o inverno é uma oportunidade para ela aprofundar, porque está faltando água no solo, está faltando uma série de coisas. Então para ela se alimentar da água, né, para ela se hidratar, ela precisa aprofundar as raízes para ser mais forte e para encontrar a água no solo. Então é ali onde ela fica mais forte, para que na próxima primavera ela floresça ainda mais bonita. Por isso que as árvores vivem tanto. Eu acho que é tão impressionante a gente aprender com a própria natureza, né? Tirar essas nossas conclusões da própria natureza e passar para a nossa vida. E aplicar na nossa vida. Então o momento que você está vivendo aí, negativo, de desespero, de estresse, de sofrimento, não sei nem porque eu estou falando isso, está vindo aqui, talvez você precise de ouvir isso. Não está nem necessariamente dentro do meu assunto, mas eu vou te falar, porque estão me buzinando aqui para falar para vocês. Esse momento não é a sua ruína, não é a sua desgraça, não é um fim. É só uma oportunidade para você aprofundar as suas raízes, tá? Eu tenho certeza que você que está passando por isso sabe que eu estou dizendo isso aqui para você. Não encare o seu momento aí de dificuldade, de aflição, tipo, nossa, tô arrasado, acabou a minha vida, acabou as minhas esperanças. Que bom, né? Esperança a gente pode deixar acabar mesmo, porque ninguém precisa dela. Pelo menos se você quer ter uma vida de certeza, de fé, de autoridade, a esperança não te serve muito. A esperança vai te servir para te tirar da frustração. É legal, né? É melhor estar esperançoso do que frustrado. Mas é melhor ter certeza do que ter esperança. Por isso, você que está passando esse momento, não se desespere, acalme-se, não é o seu fim, tá? Você não está vivendo uma situação sem saída. Ai meu Deus, como eu vou fazer para resolver isso? Olha, calma menino, calma menina, calma. Ó, respira fundo, puxa o oxigênio, percebe no próprio oxigênio o fluxo da abundância do universo. Olha que mantém tudo funcionando. Sempre tem oxigênio para você. O Criador está te mostrando através disso. Olha, eu sempre vou prover tudo o que você precisa, mas você precisa se abrir. Né? Diferente. Até o oxigênio, para eu respirar, eu não tenho que abrir o pulmão, eu não tenho que puxar o ar. Ou seja, os recursos e a provisão e a energia boa do universo, também eu preciso me abrir para receber tudo isso. Está aqui o tempo todo em volta de mim. Não adianta eu estar num ambiente cheio de oxigênio se eu não puxar. Se eu não puxar, eu não vou respirar e vou morrer, né? Asfixiado. Da mesma forma, as soluções, a energia boa, o fluxo positivo das coisas está aqui, ó, tudo em volta de nós agora. Agora está em volta de você. O poder, a solução, os recursos espirituais para resolver os problemas que você está passando aí. Que nem são problemas, né? Como eu falei, são apenas oportunidades de você descobrir ou redescobrir seus potenciais, sua essência, suas capacidades, sua força, sua verdade, se resgatar. Momentos de dificuldades são oportunidades da gente se resgatar e resgatar coisas positivas em nós.
Ou de repente trazer à tona aquelas características que nós nem conhecíamos de repente, mas temos. Então tudo é para extrair o nosso melhor. Fica calmo, vai passar, isso vai se resolver, mas começa a se resolver no momento em que você se abre para a solução. Não é o seu fim, é só uma oportunidade de você crescer e enxergar uma coisa que de repente você não enxergou. Por bem. É, porque a gente é assim, a gente é teimoso, então a vida tem que dar os tabefes pra gente acordar, né? Mas tá tudo certo, tá? A vida que a gente está tendo é uma oportunidade perfeita para aprender aquilo que precisamos. Uma vez que aprendemos, os problemas se vão. Porque não existem problemas. A gente que cria problema porque nós temos uma mente dramática, sentimental, vitimista, pobre, mal educada. Então a gente vê tudo como um problema, porque a gente é nhenhenhen, coitadinho, pequenininho e mimado. Então os desafios que aparecem diante de nós, a gente tem logo essa tendência vitimista. Mas vamos parar com isso e crescer, né? Nós precisamos crescer. E como eu estava falando, só existe um fluxo no universo que chama-se amor. Deus é amor, certo? Então o único fluxo que existe é o amor. Ah, mas Vinícius, e o ódio? O ódio não é o contrário do amor. O ódio é força. Raiva, ódio é força. É um impulso da natureza, impulso instintivo, com o fim da autopreservação ou da preservação da integridade do ser. Você tem raiva quando se sente ameaçado por alguma coisa. Então é uma força de defesa. Agora, se você usa essa força contra você, num ódio que vira ressentimento, que vira mágoa, aí é outra história. Não é a história da faca. Não é a raiva que é uma coisa ruim, é como você usa isso. Então o contrário de amor não é ódio, porque você tem como você amar uma pessoa e odiar ao mesmo tempo. Claro que tem. Quantas vezes você, uma pessoa que você ama muito te aborreceu, te encheu o saco e você deu vontade de dar uns pestelecos na pessoa? Normal, gente. Raiva é parte do que somos. Estamos num mundo de sobrevivência. Nós precisamos da raiva como um mecanismo de ação, como uma ferramenta para nos defender e nos ajudar em certos momentos. Porque tantas vezes é graças à raiva que a gente vai assim, faz as coisas e muda uma situação na vida. A gente põe a raiva e fala, agora eu vou mudar, agora eu vou quebrar isso aqui, eu vou vencer esse desafio porque agora eu tô irritado, ou seja, agora eu tô forte, né? Agora eu cansei, agora eu vou pra cima, igual um leão. O que é isso? Força. Ir pra cima de uma situação e mudar ela. Isso é força, isso é bom. A raiva é uma coisa boa, sabendo usar, tá? Então, o ódio não é reflexo, não é o contrário do amor. O que é o contrário do amor? Para a gente entender, basta pensar o que é o amor. Como a gente conversou nas últimas semanas nos Frutos do Espírito, né? Quem teve a oportunidade de ler, se você não tiver, vai lá depois no blog. Eu falei sobre os 9 frutos do Espírito que a Atena trouxe para a gente no material 7 semanas de cura, isso, se eu não me engano, que tem tanto material que embola tudo na cabeça. E eu quis falar sobre eles, e o primeiro foi o amor, né? O amor é o fluxo que cria, né? Emana. Amor é emanação. Vamos lembrar de Big Bang, de energia criativa, de fluxo. Quando Deus lá explodiu o Big Bang, criou tudo que existe nesse nosso universo, é uma energia de proporção, impulso, vai para frente, vai, se abre e vai. E tem ação, tem movimento, tem fluxo, tem abertura, tem poder, tem dinamismo, vai fazendo tudo. O amor é isso, é uma energia que liberta, que abre, que permite, que flui, que acontece e que vai embora. Então, beleza. O contrário do amor, né, obviamente, por questão de lógica, tem que ser uma energia que faz o contrário dele. Né? Se ele abre, o contrário do amor fecha. Se ele flui, o contrário do amor prende, segura. Né? Se o amor é uma coisa que cria e se expande, o contrário de amor tem que ser uma coisa que retrai. E o que retrai? O medo. Então, o contrário de amor não é ódio, é medo. Porque o medo na nossa vida ele tem o mesmo efeito de segurar. É o efeito contrário do amor. O medo ele segura a nossa energia, enquanto o amor liberta. Por isso que fala que Deus é amor, que nós precisamos viver no amor. Quando fala precisamos viver no amor,
É nos fundamentos e nos princípios do amor. Não é nessa coisinha de frufru de dizer pra todo mundo eu te amo, porque isso é falsidade, você sabe, né? Porque você também fala por falsidade. Então, assim, claro que existe o amor sincero. Eu não tô falando que se toda vez que você fala eu te amo com uma pessoa, é claro, existe muito amor sincero, existe muita demonstração de amor, de carinho, com sinceridade. Mas também existe muita falsidade que a gente, né, inventa pra poder parecer bonito e espiritualista pros outros. Eu acho que eu te amo é uma coisa muito linda de dizer. E quando você diz com a alma, é muito bonito. Agora, quando você diz com falsidade, é podre. E tem uma galera aí das trevas, claro que não são as pessoas que estão me ouvindo, porque vocês são maravilhosos. Eu tô falando da Gomercinda. Tá? Agora a Gomercinda é o bode expiatório. A Gomercinda da Groenlândia, quando ela fala eu te amo, é porque ela tá falando com falsidade. Então, eu te amo, fale ou expresse o amor quando você realmente estiver sentindo, porque é uma coisa muito bonita, gente. E eu adoro, assim, quando pessoas que me seguem, que leem os meus textos, vêm falar eu te amo pra mim. Eu sinto que é sincero, eu sinto que é verdadeiro, porque existe uma troca, existe uma verdade ali. Agora, esses eu te amo sem troca, sem verdade, sem uma relação, a gente precisa tomar cuidado, que nem sempre sai amor, viu? E o medo, como eu estava dizendo, ele tem essa força que segura a gente. E viver no amor é nada mais é do que traçar uma rota de vida, uma atitude constante de viver nesses princípios de liberdade, de ação, de abertura, de permissão, fluxo. Isso que é viver no amor. Isso é que é viver no amor. E quando a gente vive em princípios que são contrários a isso que eu estou falando, nós vivemos no medo. Olha como fica fácil identificar essas coisas. É só a gente pensar nisso. Tudo que me deixa livre, toda energia em mim que me abre, que me faz crescer, que me faz ir além, que me ajuda a ser cada vez melhor, que me leva para frente, que cresce as minhas coisas, que me prospera, é o amor, ou seja, é a energia de Deus agindo em mim. E tudo aquilo que está me segurando, que está impedindo as minhas coisas de irem para frente, que está amarrando os meus caminhos, que está me segurando numa situação chata, que não está trazendo resultado para minha vida, é o medo. É o antifluxo, não é um outro fluxo lá existente, como se tivesse o fluxo do amor girando para um lado e o fluxo do medo girando para o outro. Não, existe só um fluxo. O outro, que é o medo, é o antifluxo, ou seja, a resistência a ele. É quando eu nego o amor em mim, quando eu nego os princípios do amor. Aí é o medo. Agora, gente, de onde que vem o medo? O medo vem da natureza? Não. Não, mas Vinícius, mas um animalzinho não tem medo do predador? Isso não é exatamente medo. Isso é uma precaução, uma cautela, uma autodefesa, porque aquele animalzinho sabe que o predador é perigoso, sabe que pode matá-lo, que pode devorá-lo. Então existe um impulso instintivo de autopreservação, como eu estava falando, que faz o bichinho sair vazado porque sabe que ali vai ter encrenca. Então é uma coisa de não é uma coisa ruim, é de autopreservação. Não é medo, eu tô com medo, que nem sabe o que é medo. Ele só sente, opa, eu tenho que correr porque é perigoso, até porque o animal ele tem uma associação, né, visual ou olfativa, não sei, não sou bicho para saber, mas deve ser uma coisa assim, ele vê o outro lá, vê que é maior, vê que tem um cheiro diferente, ou seja, ele não é da minha turma, ele vai me comer, deixa eu rachar, cascar fora, deixa eu sumir daqui. Então é instintivo, isso é bom. A gente tem isso, quando a gente vê um animal perigoso, eu, por exemplo, a aranha, detesto, tenho medo de aranha, e quando eu vejo uma aranha, já tenho uma reação imediata, porque eu sei que ela tem uma toxina perigosa, eu sei que se ela me picar vai ser uma coisa bem punk, bem ruim, vai doer, eu vou chorar, vai ser horrível. Então assim, para não passar por isso, então a gente tem essa coisa instintiva que nos preserva. Olha, ali tem uma coisa que pode te machucar, que pode te fazer mal, é o nosso bicho, é a nossa coisa ali dentro, nos alertando dos perigos iminentes, tá? Isso é a ação da natureza. Agora, perigos iminentes é uma coisa. E quando são coisas que a gente acha que vai fazer mal? Esse é o medo. É a coisa que a gente alimenta, é uma ideia negativa alimentada acerca de alguma coisa que você nem sabe se vai te fazer mal ou não. E outra, às vezes nem é tão perigosa quanto você está pensando. E às vezes você é muito mais capaz e mais forte para vencer aquela situação do que você pensa. E você está com medo. Porque o medo ele é produto de uma ideia. Então não é uma coisa instintiva.
Vocês estão conseguindo? Deixa eu explicar melhor. O instinto da autopreservação, ele vem de baixo para cima, que é uma ação do próprio ser interior, do bicho, da nossa coisa aqui emocional, né? É o impulso, vem involuntário, ó, é involuntário. Eu vejo um crocodilo, uma sucuri, um elefante, sei lá, eu vejo na minha frente. Então existe uma coisa involuntária de autopreservação. Aquela coisa vai me fazer correr, vai me fazer sair chispando dali da frente daquele animal para me proteger, né, de um machucado, de uma coisa até muito pior como a morte. Isso é instintivo, eu não provoco, vem. Eu bato o olho na coisa e logo o meu aparelho emocional, energético, bioenergético, as forças em mim, as minhas sombras, o papo do bicho, né? Vem e me avisa, opa, tem um negócio errado aí, cai fora porque aí é treta. Você vai se lascar. Então, essa força vem e a gente sai correndo. Você vê como não é medo, né? Se o medo aprisiona, então paralisa, não era pra pessoa ficar. Era pra pessoa ficar parada, não sai, se sai correndo, você tem essa força de sair correndo, esse impulso de defesa, de sumir, correr igual o papaléguas pra longe dali. É porque é força, então isso é bom em nós. O medo não. Quando a gente está falando de medo, medo da cabeça, e não o instintivo, não o da natureza, da autopreservação, a gente está falando de ideia. É uma reação do corpo, das emoções, com base em alguma ideia. Já não é instintivo. Olha a diferença. É da cabeça a ideia. A cabeça joga. Porque tem uma ideia por trás daquilo. Então, esse medo não é da gente. O medo da gente é o instintivo, da autopreservação. E que funciona muito bem. Você não pode virar fobia, tá? Mas já tem uma outra coisa errada. Porque por trás da fobia também existe uma ideia. Você tá vendo como a gente está pegando a ideia? Que o nosso centro aqui para entender o medo é perceber que ele é uma ideia. Quando você está na frente de... Outra forma de explicar para você entender. Quando a gente está na frente de um leão, todo mundo tem medo, claro, porque o leão é muito mais forte do que a gente. Então, não precisa de eu ter uma ideia, não precisa de eu racionalizar de, vou correr porque o leão é mais forte. Você não precisa intelectualizar a situação, já é um instinto, porque o arquétipo do leão vai ser lido pelo seu sistema energético e vai vir uma resposta, corre porque você vai se dar mal. Então, é uma ação instintiva. Agora, quando você está diante de uma situação na sua vida e você sente medo, tipo, o dinheiro tá acabando. Tipo, medo de ficar sozinho. Tipo, medo de não conseguir as coisas. Medo de ficar doente. Medo de ficar... Tanto medo, tanta podriqueira que a gente põe na cabeça. Isso é uma ação instintiva? Não. Isso é produto, é uma reação de alguma ideia, de alguma coisa que você percebe, faz uma leitura, muitas vezes enganosa, daquela situação. E aí tem uma autodefesa. Aí vem o medo. Esse medo não é seu. Esse medo não é nosso. O medo não é nosso. O medo, ele é aprendido. Todo medo é aprendido. E mesmo no caso do leão, né, que tem uma coisa até instintiva, até esse medo instintivo pode ser educado. Porque eu já vi profissionais treinados, capacitados, conseguindo lidar com leões na própria savana. Conseguindo se impor para os leões na própria savana, conseguindo vencer o medo e, olhe, colocando respeito nos leões selvagens. Eu já vi pessoas fazerem isso. Claro, não é uma coisa que eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas por uma experiência para mostrar que nós somos senhores do nosso medo, do nosso instinto também, podemos educá-lo ao ponto de reverter a situação de fazer o leão ter medo de nós. Então você percebe que tudo é aprendido também, tudo pode ser manipulado, tudo pode ser transformado para o nosso proveito. Se esse medo instintivo pode ser convertido numa ação de força, de imposição de autoridade, né, de uma maneira mais inteligente de conseguir se preservar diante de um perigo iminente, quanto mais esse medinho bobo que a gente aprende na nossa vida. Medo das coisas, medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir o namorado, medo de não conseguir aquele emprego, medo de não conseguir do país piorar e tudo virar da zebra, medo de não conseguir sair bem na vida, medo de fazer feio, medo de não ser amado, medo de não ser compreendido.
medo de não ser aceito, medo de dar bola fora, medo de pagar mico, né? Esses medos bobos que a gente tem. Medo dos outros não aprovar a gente, medo de sair na rua e ser assaltado. Ou seja, todos esses medos que a gente aprende que não é do nosso instinto, porque o que é do instinto não precisa ensinar. Já vem, porque nós temos um inconsciente com uma série de informações. Então, quando o bichinho nasce, já tem os arquétipos gravados no inconsciente dele, então ele já sabe se posicionar perante muita coisa, não tudo, mas perante muita coisa, é instintivo, entendeu? Então funciona mais ou menos assim. E a gente percebe isso na vida dos bichinhos, por exemplo, na nossa própria vida a gente pode, né, parar e prestar atenção, que às vezes você é criança e tem uma reação do seu corpo diante de situações que você nem tem ideia na cabeça que são perigosas, mas o seu instinto vem e te defende, ou seja, porque tem uma energia em você que é viva, que é madura, que é muito mais velha do que o seu eu aqui e sabe das coisas, né? Então esse instinto já vem, você não precisa ficar ensinando, isso é besteira, já vem, tá em nós. Agora o medo que é besteira, que é bobagem, isso a gente aprende, porque a gente cresce ouvindo da nossa família, a gente cresce ouvindo da sociedade, da religião, das pessoas em volta. Olha, não sai no bairro à noite, porque é perigoso. Ó, cuidado, viu? Estão assaltando muita gente aqui. Ah, não sei o que, o país está em crise. Olha, emprego a gente tá conseguindo arrumar fácil, não. Então, assim, tome cuidado, viu? Tome cuidado. Você vê que é sempre assim? Nossa, eu já ouvi tanta coisa dessas. Você também já ouviu, todo mundo já ouviu essas bobagens, né? De falar assim, olha, namorar tá difícil, então começa a ter medo de ficar sozinho. Ó, toma cuidado, porque dinheiro não cai do céu, aí você já começa a ficar com medo de ficar pobre. Ai, meu Deus, cuidado com isso, cuidado com aquilo, isso é ruim, isso é mal, isso vai te machucar, isso vai te não sei o quê. Então, todas as ideias. A gente abraça essas ideias, aí manifesta o medo, né? Vem aquela coisa da autopreservação. O nosso ser emocional, o nosso bicho começa a acreditar que realmente aquilo é um perigo. E aí, fudeu. Desculpa o termo. Fudeu tudo. Porque se você começa a acreditar que a vida lá fora é uma ameaça pra você, fudeu tudo. Por quê? Por que fudeu tudo? Porque a sua energia travou. Travou, tá te segurando. Porque se você for, vai te fazer mal. Né? Assim o medo vai? Não vai porque vai te machucar. A vida é perigosa. A vida lá não é fácil. Nossa, quantas vezes eu já escutei? Escuto até hoje. É porque eu não dou ideia pros outros mais da família, né? E só dou ideia, pelo menos me esforço para dar ideia pro que o meu espírito diz e pro que os meus guias me falam. Mas sempre vem uma opinião de fora, uma opinião cocô em cima da gente, querer colocar medo. A vida não é fácil. A vida não é fácil, realmente. E nem difícil. Difícil somos nós. Ou fácil somos nós. Você é fácil ou você é difícil? Se você é uma pessoa fácil, flexível, corajosa, despojada, humilde, motivada, paciente, persistente, aí a vida vai ser mais fácil para você. Agora, se você é uma pessoa difícil, medrosa, cagona, orgulhosa, vaidosa, vitimista, coitadinha, lerdinha, não, aí vai ser difícil. Aí vai ser difícil. Uma pessoa, você tem uma pessoa com alto abandono, que cultiva a desvalia interior, que você não gosta de você, que você não se apoia, que você não se ama, que você se acha o patinho feio, a patinha feia, a ornitorrinco do bairro, pronto, aí vai ser difícil para você, porque ninguém vai olhar para sua cara, porque o seu campo magnético tá sujo. Minha gente, as nossas ideias polarizam o nosso campo magnético, e aí você começa a atrair tudo. Não tem como ninguém olhar para você na rua e te achar interessante se no seu campo magnético é escrito: eu sou uma ornitorrinco de saia, ou um ornitorrinco de calça e de boné andando na rua. Não tem. Ninguém vai se apaixonar, um ser humano, sentir tesão, libido por um ornitorrinco, né? Não vai, só se a pessoa for louca, tem um distúrbio. Então, é tudo dentro do que a gente acredita, de como a gente interpreta e lê as coisas que estão acontecendo. Então, a partir do momento que o nosso sistema
lê a vida como uma coisa ameaçadora, ai, dinheiro é difícil. Sucesso, tem muito isso, tá? Sucesso, fama, status, é ruim, porque se eu ficar em evidência, eu vou ser criticado, eu vou ser apedrejado, eu vou ser perseguido. Então, como a pessoa não se banca, ela não se garante, porque também já tem atrás uma crença de desvalia, uma negação de si próprio, uma ausência de autoaprovação, de aplauso seu, para você mesmo. Aí você tem medo da pedrada dos outros. O que acontece? Nada. É justamente isso que não acontece. Nada, tá? Não acontece nada. Nada. Porque o seu medo te paralisa. Sucesso é uma coisa ameaçadora para você. Porque se você tiver sucesso, você vai estar exposto a tudo isso. Então é melhor nem ter. Aí o medo te segura, então nada acontece. Não vem dinheiro, porque se vier dinheiro, você vai ser uma pessoa mais reconhecida na sociedade. Porque vamos falar a verdade, né? Quanto mais rico, mais pessoas conhecem você, mesmo que seja para te invejar. Mas vão saber de você. Porque o rico se destaca mais, porque tem um carro mais bonito, ele tem a casa mais bonita, ele mora no bairro mais bonito. Ele geralmente tem algum trabalho que o coloca em evidência, ou é um dono de uma empresa, ou é um artista, ou é um ator, alguma coisa do tipo. Então ele cresce naquilo, então ele está em evidência, então a prosperidade não vem para você, porque se vier para você, você vai estar exposto, então o seu medo de levar paulada já segura a sua energia e nada acontece. O seu medo que impede o seu relacionamento afetivo de dar certo, ou daquela pessoa legal vir para sua vida. Porque você tem medo de ser traído, você tem medo de ter ciúme, você tem medo de não dar conta, você tem medo de... Ai, o que eu vou fazer? Será que ele vai gostar de mim? Medo, porque eu sou tão esdrúxulo, eu sou tão não sei o quê. Ai, se ele notar essa gordurinha, ai, se ele notar essa celulite, ai, se ele notar, ou se ela notar, né? Enfim, tem tantos complexos que a gente carrega na gente, que são frutos, né, de uma autoimagem distorcida e negativa. Então, o medo de ser rejeitado, de levar um fora, de alguém gozar da sua cara por causa de um defeito que você acha que tem. Então, esse medo de ser traído, esse medo de não conseguir lidar com o ciúme, esse medo de alguém... você se apaixonar perdidamente pelo cara ou pela mulher e levar um pé na bunda. Então esse seu medo já está impedindo aquilo de acontecer. Não vai nem acontecer, vai nem começar. Não vai começar. Porque o seu sistema, o seu bicho já entendeu que namoro é uma ameaça para você, te coloca numa zona de ameaça. Então a função desse nosso aparelho bioenergético, dessa nossa sombra astral, desses poderes da vida em nós, a função é nos proteger, é nos manter bem, é nos conduzir bem no caminho. E essas forças, elas não são arbitrárias, ou seja, elas não escolhem por nós. Elas não discernem se aquilo que você está vendo é perigoso ou não. Ela reage a você, porque você é o senhor desse negócio aí, da sua mente, da sua vida. Então o que você coloca... desperta suas forças criativas, independente se aquilo é bom ou não. Você está pondo, então as suas forças obedecem você, o seu comando. Se você acredita que amor é uma coisa perigosa, então suas forças vão te proteger de amor. Ah não, amor não, porque amor faz ele ficar vulnerável, então não vamos deixar amor chegar nele. Então já cria um campo de defesa que ninguém passa. Você fica invisível no bar, você fica invisível na boate. E pior, que eu vou cavacar. Agora eu vou cavacar, vou lá no fundo. O medo é uma fé contrária. O medo é uma fé no mal. Então ele não só te paralisa, te impedindo de viver as coisas que você quer, como ele atrai justamente as que você não quer. Olha que louco, que absurdo. Né? Além de ficar lascado, de não ter o amor que eu quero, eu só vou atrair bagaceira. Eu só vou atrair bagaceira, só vou atrair decepção, frustração, engano, mentira, traição e essas porra toda. É mais ou menos isso que acontece. Começa a ficar com medo de ser chifrado para ver se você não atrai todo mundo que vai te pogar. Vão te chamar de alce na rua, de tanto chifre. Porque você tem medo de levar chifre. Você tem medo do abandono, do desprezo, da falta de consideração. Aí você puxa tudo isso pra você. Além de não te servir pra merda nenhuma, porque o medo, além de não te servir pra puxar o que você quer, ele te atrapalha puxando o que você não quer. Porque são... Agora, caminhando nessa história do medo,
A gente já sabe que o medo é esse medo bobo aí, social, esse medo externo, aprendido, né? Você pensa e sente. É aprendido. Então ele foi aprendido. É uma ideia. Quando eu falo de ideia, eu estou falando de crenças. Crenças. Por trás de todo medo que você tem uma crença. Qual que é a crença que defende o seu medo? Que sustenta o seu medo? Ah, eu tenho, por exemplo, vamos estudar um medo, né? Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Tenho medo do dinheiro não vir. Tá. Por que eu tenho medo do dinheiro não vir? Porque tem alguma ideia, alguma crença em mim de falta. Alguma coisa em mim diz que eu não vou conseguir. Alguma coisa em mim diz que está escasso. Alguma coisa em mim diz que não tem o suficiente. Alguma coisa em mim diz que eu não vou conseguir. Então tem uma crença por trás. Anota aí no seu caderninho, porque veio a frase que para mim. Então coloca lá para você não esquecer no seu diário. Escreve lá no seu diário. Por trás de todo medo tem uma crença de impotência, de incapacidade, de demérito, de desvalia, de desprezo, de negatividade. A negatividade resume a bagaça toda. Por trás de todo medo existe alguma crença negativa, a meu respeito, ou a respeito da vida, mas principalmente a respeito de mim. Porque se eu acho que eu não sou capaz, foda-se se tem oportunidade. Eu não sou capaz. Então a vida pode ser linda, pode trazer tudo numa bandeja para mim. Eu não sou capaz. Então, não interessa. Então tem muito mais a ver com o que eu acho de mim. Presta atenção. Não, pare e presta atenção se os medos que você tem, as ideias que estão defendendo o seu medo e que estão fazendo você ter esse medo bobo, presta atenção se elas não dizem muito sobre você. Ou sobre o você que você aprendeu a ser, né? O você que você aprendeu a ser. O incapaz, o coitado, o fraco. Eu não vou conseguir dar a volta por cima. Eu só tenho medo de me desgraçar na vida, de passar um problema e acabar debaixo da ponte, quando eu não acredito que eu sou capaz de virar o jogo. Quando eu não acredito que eu sou capaz de me reinventar e de conseguir novos horizontes, novas oportunidades, novas portas. Quando você é uma pessoa polivalente, quando você é uma pessoa que crê no seu potencial e que você sabe fazer mil e uma coisas, você não interessa. Tem crise, tá lá, tá se lascando a área que você tá atuando, mas você tem outras cartas na manga, entendeu? Você tem outras coisas ali, você sabe, não, eu vou conseguir, mesmo que venha aquele medinho que é normal, mas eu vou vencer o medo, eu vou pra cima, eu vou conseguir me superar e conseguir o que eu quero. A questão não é ter medo. A gente sabe que medo é aprendido e vem, infelizmente vem. A questão é trabalhar esse medo. Como que você vai reagir diante do medo vai definir os seus resultados. Estou dizendo isso porque para desaprender o medo, né, para tirar o medo, desbloquear o medo, você tem que entender esses princípios. O medo não é seu, o medo é aprendido. Se é aprendido, eu posso corrigir. Como que eu corrijo? Observando o que eu estou sentindo. Eu estou com medo disso? Ah, tá. Por que eu estou com medo disso? Porque tem uma ideia que me diz assim, assim, assim. Então, vou mudar de ideia. Vou começar a trabalhar o oposto daquilo. Vou entrar no fluxo. Vou sair do antifluxo e vou entrar no fluxo. Agora, é não. Antes era não, agora vai ser sim. Ah, eu sou capaz. Você vai perceber que quanto mais você alimenta, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou forte, eu consigo, existe pra mim tem, pra mim vem no presente, tá? Pelo amor de Deus, não joga pro futuro, porque o futuro não existe, é presente. Tem, pra mim vem, eu sempre consigo, eu sempre reinvento, pra mim sempre vem alguma coisa que faz aquilo se resolver. Pronto, você vai perceber que seu medo vai abaixando, porque aí o seu sistema interior vai entendendo que aquilo já não é mais uma ameaça como você pensou que era. Aquilo vai cedendo, e à medida que cede, você vai agindo. À medida que cede, você vai agindo, porque só cura o medo com ação. Primeiro interior, depois exterior. Ah, você tá com medo de falar em público. Um outro exemplo. Por que você está com medo de falar em público? Com certeza você tem uma autoimagem negativa, porque você acha que os outros vão te criticar. Por quê? Porque você se acha feio, você acha que sua voz é esquisita, você acha que você fala errado, você tem mil e uma ideias sobre você, negativas, e essas ideias fazem você ter medo de uma possível crítica, porque o medo da crítica nada mais é do que o reflexo da própria crítica sua.
para com você mesmo. Então, corrigindo isso, eu me apoio. Nossa, eu sou ótimo, eu sei falar muito bem, minha voz é linda, eu sou um máximo, eu vou arrasar. Claro, com humildade, né? Não tô falando com sou bêbado pra você se achar o melhor do mundo. Mas se dá uma ideia mais positiva. E aí, quando você começa a curar esse medo dentro de você, e você percebe que ele vai cedendo, à medida que você reforça e se alimenta de ideias pró-fluxo e não anti-fluxo, o medo vai cedendo, você vai tendo mais força diante da situação. Mas só isso é suficiente? Não, você tem que agora encarar. Vai para a ação, sobe lá e fala. Porque só se cura o medo com a ação. Mas quando o medo é exacerbado, ai que palavrinha difícil. Quando o medo é exacerbado, não sei, pronto, embolei e vou falar outra coisa. Quando o medo é exagerado, você tem que trabalhar dentro de você primeiro. E corrigindo esse bloqueio dentro de você, se desbloqueando, é aos poucos, gente. Pelo amor de Deus, não precisa fazer isso do dia para a noite. No tempo que você quiser fazer. Você vai conseguindo vencer aquele medo aquela inércia, aquela inação, aquele poder de te travar e te deixar lá na cadeira. Eu passei por isso. Quando eu comecei a cantar na minha adolescência, eu morri de vontade de cantar na igreja. Só que eu sentia muito medo, porque o medo era um produto da minha ideia negativa comigo. E eu fui quebrando aqui, não, é pra mim, se eu quero, é porque é pra mim, eu nasci pra isso, eu tenho um dom, eu consigo, eu vou. Primeiro eu fui me fortalecendo no banco. Aí chegou um dia que eu levantei e falei, não, eu quero cantar. Fui cantar, foi horrível, tremi, esqueci a letra, o microfone parecia que ia pular da minha mão. Mas eu consegui, eu fui a pouco, agindo, e venci o medo e consegui fazer aquilo que eu tanto queria e foi uma maravilha. E é a coisa que eu mais amo fazer. Então, assim, você percebe que o medo, à medida que você vence o medo, você vai ganhando força para entrar no pró-fluxo e sair do antifluxo. Eu trabalhei isso com o meu medo de aranha também. O medo que eu aprendi, porque a minha mãe tem a aracnofobia, né? Eu cresci ouvindo histórias da minha mãe com pavor de aranha. Então eu aprendi, olha pra você ver, eu aprendi o medo, peguei o medo dela. E hoje, quando eu vejo uma, eu tenho, obviamente, aquela reação instintiva que vem para me proteger, mas eu viro para mim e falo, olha, eu começo a trabalhar esse medo. Você é muito maior do que ela, você é mais forte que ela, você pode vencê-la com muito mais facilidade. Ela tem mais medo de você do que você dela. Então, vai revertendo a imagem negativa que alimentava o seu medo e você percebe que ele diminui. O medo é produto de uma ideia acerca daquilo, uma ideia negativa. E uma ideia negativa acerca de você. À medida que você inverte a polaridade da coisa, à medida que você entra no pró-fluxo, colocando em você ideias que são contrárias ao medo, fortalecendo, potencializando o lado fraco, que até então é você percebe que você vai ganhando força. E quando você estiver forte, você sentir que você está forte, que você está conseguindo se garantir em cima dessa coisa boa, tirando a ideia do medo, tirando a ideia negativa, aí você parte para a ação. Aí você cura o seu medo, que não é seu. Não é seu, tá aí porque você aprendeu. Senta com ele. Eu tenho medo por quê? Por causa disso. Então então vou mudar esse conceito. Vou começar a alimentar coisas diferentes em mim. À medida que eu alimento, eu me torno forte. O que você não alimenta morre, o que você alimenta cresce. Então se você alimenta a coisa boa cresce. Então vai te dando força. Aos poucos, a sua própria energia vai entendendo que aquilo já não é mais perigoso e vai soltando você. Aí elas começam a funcionar no outro sentido. Olha, aquilo já não é mais um perigo, então vamos deixar ele ir. Aí começa a melhorar. Começa a vir oportunidade de emprego, começa a vir namorado interessar por você, homem, mulher interessar por você, começa a vir oportunidade, começa a vir coisas boas na sua vida, porque você desbloqueou a sua força. O medo trava que nada adianta. Não adianta fazer mesa quântica, magia da transformação, nada. Não destrava. Porque o seu arbítrio determinou. Me protege. Medo vai, segura. Porque ele acredita que ali tem um problema. À medida que se alimenta o contrário, não precisa, é a mensagem, não precisa me proteger, porque eu estou seguro em mim. Pronto, a energia te solta. Te soltou, você vai. E indo, você consegue tudo. Percebe, gente? Olha, nessa aula aqui, olha que legal, a gente estudou a cura do medo. Que fascinante, em 44 minutos até aqui, nós conseguimos entender o medo.
entender o medo e curar o medo. O medo é uma doença psicológica. Não é seu, não veio com você. Você aprendeu. E tudo que você aprendeu, você pode aprender diferente. Só depende da sua escolha, só depende da sua motivação, da sua boa vontade. Tudo é possível quando a gente acredita e quando a gente realmente quer. Tá certo, gente? Então, espero que essa aula tenha servido para abrir a sua consciência acerca do medo, de libertar dessas prisões que estão segurando você em situações que você não quer viver e que, com certeza, você não merece. Se te faz mal, é porque você não merece. Você merece o melhor. Tá bom? Tem algum aviso, algum recado? Não, falar em mesa quântica, ela tá lá disponível de novo, tá, gente? Porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com a magia da transformação. Então, a mesa quântica é uma ferramenta importantíssima, poderosíssima, que pode fazer uma limpeza de energia negativa em você através da ajuda da energia do próprio Mestre Jesus e do raio rubi dourado e te deixar pronto para novas energias positivas que virão. Eu estou com uma promoção maravilhosa com a mesa quântica agora, que é: você adquire a mesa quântica e o outro material, ao invés de eu selecionar o material para você, não é você que vai escolher. Você vai entrar lá na loja virtual, vai escolher o que você quiser. Ah, eu quero esse. Então é esse que vou mandar para você, junto com o material da mesa quântica. Essa promoção tá muito legal e vale a pena, porque você faz uma limpeza e já começa a injetar ali o conhecimento de um dos nossos cursos, dos nossos trabalhos, seja o que você sentir que precisa, aquele que mais se identificar com você, tá? Com as suas necessidades, com aquilo que você está querendo aprender e evoluir. Temos há pouco tempo a meditação da paz também, ótima para quem está estressado, aflito. Você vai lá, medita, relaxa e os Elohim te coloca no eixo de novo. É fantástico, realmente mais uma ferramenta linda deles. E também os meus atendimentos individuais, gente. Se quer conversar comigo, quer que eu ajude você no seu processo de autoconhecimento, de autolibertação, de transformação interior, olha, me manda um e-mail, eu vou te explicar tudo direitinho. Tem lá no blog o link de como é que funciona as nossas sessões individuais, os nossos pacotes. Se informe sobre tudo e venha trabalhar comigo para a gente conseguir colocar a sua cabeça mais positiva e melhorar aquilo que você sente que precisa melhorar na sua vida. Tá bom, gente? Fique com um beijão enorme. Até o nosso próximo áudio, nosso próximo vídeo, nosso próximo texto. Lembrando que crer é a chave e que o amor nos cure. Tchau, tchau.